A origem do Ghidorah é a mais misteriosa dentro do universo dos kaijus, desses monstros gigantes. Isso porque ele não faz parte desse ecossistema, mas sim ele é um alienígena. De acordo com os textos antigos do universo aí do Monsterverse, o Ghidorah caiu das estrelas, o que levou a Monarca, nessa empresa que cuida ali dos rastros dos kaijus, a descobrir que o Ghidorah é uma espécie invasora para a biosfera terrestre. Mas apesar dessa informação, o restante sobre a sua raça é completamente vago. Nem mesmo sabemos se existem outros exemplares vivos, e se existem, aonde eles vivem, qual que é o planeta deles. Ghidorah chegou na Terra no período onde os humanos estavam evoluindo e se estabelecendo como espécie dominante no planeta, pouco depois do fim da rivalidade entre a raça do Kong e do próprio Godzilla. Várias criaturas mitológicas, né, foram inspiradas no monstro, desde a Hidra na mitologia grega até a serpente arco-íris das tribos aborígenes, né, na Austrália. Ainda assim, existem poucas informações quanto a esse monstro, como se esses antigos povos quisessem apagá-lo da existência, da história. Se esses textos, né, dos humanos ali do Monsterverse estiver correto, o Ghidorah foi responsável por matar tanto humanos quanto titãs também, muitos e muitos, estabelecendo uma rivalidade entre alfas com o próprio Godzilla. Os dois batalharam diversas vezes ao longo do tempo, sendo a última vez na Antártica, né, com a vitória do lado do Godzilla, que se tornou o rei dos monstros, deixando então Ghidorah em uma animação suspensa nas terras congeladas. Como o local de batalha é próximo à entrada da Terra Oca, é fácil presumir que o Ghidorah tentou invadir o local, mas foi impedido e derrotado pelo Godzilla, como eu acabei de comentar. Mas agora falando um pouquinho da sua fisiologia e dos seus poderes, sendo o Ghidorah uma criatura única, até mesmo entre os outros titãs. Sua principal característica que o diverge dos outros, né, e o torna uma ameaça muito maior que os demais, é o seu fator de cura, a sua super regeneração no nível, cara, da do Deadpool e do Wolverine. O maior e o principal exemplo que eu posso dar aqui pra vocês a respeito da sua regeneração foi quando uma das suas 3 cabeças foi morta, e então ele utilizou as suas outras 2 cabeças para arrancar essa cabeça morta e fazer crescer outra no local. Esse fator de cura, unido ao fato dele ser tão resistente que aguenta uma rajada atômica do Godzilla sem grandes problemas, o torna um ser quase que imbatível, principalmente para os seres humanos. Mas não é apenas a sua resistência que é estupidamente alta. O Ghidorah não disputa pelo título de alfa à toa, ele faz por merecer os seus atributos. Outra característica que vale a pena mencionar é que ele possui 3 línguas bifurcadas em cada uma das suas 3 bocas. Essas línguas servem como um olfato desse monstro, algo que o permite descobrir quando Godzilla ou outros kaijus se aproximam. Graças às suas asas maciças e gigantescas, ele pode voar em altas velocidades, chegando até mesmo a alcançar 926 km por hora, acompanhando ali jatos, cara, sem grandes problemas. Ghidorah também tinha tendões musculares hipertensos em suas asas, que eram capazes de gerar ventos com força de furacão durante o seu voo. Não apenas isso, o Ghidorah é tão poderoso que ele altera o clima por completo nos locais que ele passa, graças ao seu controle meteorológico, manipulando, por exemplo, as correntes elétricas. É possível elevar a temperatura do vapor da água a níveis extremos. Isso cria sistemas de tempestades localizadas, inclusive tempestades sobrenaturais caracterizadas por trovões e relâmpagos de tonalidades amarela. Então sempre que o monstro, né, o Ghidorah, aparece, junto a ele vem uma forte chuva com raios e ventos destrutivos, tão destrutivos que são caracterizados como furacões de mais alto grau. Quando ele efetivamente se tornou o novo Alpha, o poder liberado cria tempestades que se espalham por todo o planeta Terra. Essas alterações foram ditas, cara, serem tão fortes que ele teria destruído todo o ecossistema da Terra em questões de algumas semanas. Mas já que eu comentei aqui sobre o fato dele ter se tornado temporariamente um Alpha, né, eu preciso também falar do seu chamado de Alpha. Esse chamado é um som tão alto que pode ser ouvido por todos os titãs da Terra, que foram acordados inclusive da sua hibernação por ele. Esses titãs obedeceram ao chamado do seu Alpha e começaram a destruir a Terra, menos outros titãs alfas também, que acabaram ignorando esse chamado, como por exemplo a Mothra, que é bem fiel ao Godzilla e também é chamada de a rainha dos monstros, o Godzilla, que era um alfa rival do Ghidorah, e também o Kong, que é um outro alfa, o alfa da Ilha da Caveira. Essa capacidade de hibernação também está presente no próprio Ghidorah, mesmo sendo de uma espécie extraterrestre, sobrevivendo por milhares de anos congelado após uma das suas derrotas. Mas o seu poder mais forte é com certeza a sua natureza bioelétrica. A sua pele estava coberta com traços de ouro que atuavam como um condutor que transportava
transportava correntes bioelétricas por todo o seu corpo. Isso aparentemente permitia que ele atraía os relâmpagos da tempestade para si mesmo como um condutor vivo. Ele não só pode resgatar a eletricidade de tempestades, como também de outras fontes. Em Boston, por exemplo, ele mordeu uma estação de energia e foi capaz de lentamente ir roubando a energia de todo o local para ele, tipo como o Super Choque faz. Não precisa ser necessariamente eletricidade, o mesmo já foi capaz de morder o Godzilla e retirar do Godzilla a sua carga de radiação e transformar ela em eletricidade também. Quando ele fica muito energizado, ele é capaz de liberar energia pela ponta das suas asas, o que destruiu diversas aeronaves, né? Mas esses ataques também podem ser feitos pelas suas 3 bocas ao mesmo tempo, cara, lançando, ao invés de fogo como os dragões, lançando relâmpagos, raios, e também os seus olhos brilham em cor amarela sempre que ele está para disparar um desses ataques elétricos. Essas rajadas são tão fortes que incineraram humanos instantaneamente, podem ferir o Godzilla e pode também incendiar a Mothra. Em questão de força bruta, o Ghidorah também não faz feio e utiliza muito do seu corpo flexível para subjugar os seus inimigos. Usando do seu corpo serpentino ali, ele já conseguiu envolver o Godzilla na tentativa de enforcá-lo, e também é ágil bastante, cara, por mais que ele é gigantão, para desviar das rajadas atômicas do Godzilla. Seu estilo de luta é muito parecido com as cobras reis do mundo real, levantando a cabeça e estendendo o máximo possível do seu corpo para parecer maior do que ele já é. Todas as suas 3 cabeças trabalham juntas e suas mordidas são as suas principais formas de ataque a curta distância, mas elas podem trabalhar de forma independente também. Tô falando das cabeças dele, né? Cada cabeça do Ghidorah tem a sua peculiaridade, a sua individualidade, né? Pensam de forma diferente, então elas podem manter mais de um inimigo ocupado ao mesmo tempo. Depois de ter os seus poderes aumentados por absorver mais energia, ele foi forte o suficiente para tirar o Godzilla do chão, um titã mais ou menos de 100 toneladas. Suas asas também podem ser usadas defensivamente, atuando como escudos, graças à sua imensa durabilidade e o seu fator de cura. Mas um fato curioso sobre a criatura é que, graças ao imenso comprimento do seu pescoço, as informações deveriam demorar para atravessar o seu cérebro e chegar ao restante do corpo, fora as 3 cabeças chegarem a uma conclusão sobre algo, né? Já pensou nisso? Porém, isso tornaria o personagem muito mais lento do que ele de fato é. Mas isso não ocorre também graças ao fato do Ghidorah ter desenvolvido telepatia entre as suas cabeças para se comunicar de forma quase que instantânea. Então não existe qualquer atraso de informação no Ghidorah, já que o seu processo de pensamento é muito mais avançado do que outros seres vivos aqui do planeta Terra. Afinal, ele é um alienígena também, né? Mesmo que uma das suas cabeças seja cortada, né, como eu já comentei, ela mantém também as informações do Ghidorah. Quando a Apex utilizou uma dessas cabeças cortadas para criar o Mechagodzilla, né, esse robô, né, o Mechagodzilla, foi capaz de novamente voltar à vida, né, de verdade, cara, tendo consciência própria e tomando o controle daquele corpo para si. Mas cada cabeça tem um nível cognitivo diferente das demais, sendo a do meio a mais inteligente, atuando como líder e sendo também mais rápida, mais criativa e mais focada aos objetivos do que as outras 2 cabeças. A cabeça da direita é mais voltada para os combates da criatura do Ghidorah, né, e a da esquerda é mais observadora e atenta aos perigos. Por fim, mais uma característica corporal são as suas caudas duplas, muitas vezes sendo utilizadas como chocalhos, como as cascavéis, aquelas cobras, né, para intimidar os seus inimigos. Mas graças às pontas dessas caudas serem também retráteis e pontiagudas, podem ser utilizadas também para o combate ofensivo. E falando das suas fraquezas, por mais que ele seja um verdadeiro monstro alienígena, um alfa sinistro, cara, em todos os sentidos da palavra, o Ghidorah está longe de ser invencível, mas ele chega perto. Bom, depois de perder para o Godzilla na Antártida, Ghidorah não conseguiu mais retornar e ficou inerte graças ao frio naquele local. Então temperaturas muito abaixo do zero podem imobilizá-lo. Os pulsos nucleares totalmente sobrecarregados do Godzilla são fortes o bastante também para desintegrar o Ghidorah, mesmo ele tendo muita resistência e um fator de cura. E o seu corpo não é totalmente adaptado também para o ambiente da água, sendo um ambiente que ele procura evitar na hora de uma luta. Afinal, também o Godzilla manda muito bem na água, então o Ghidorah não quer ficar dando ali, cara, uma vantagem pro seu inimigo, né? Se você quiser ver a anatomia, curiosidades, história e poderes de mais algum outro do Titã, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. Se inscreve no canal, deixa o like, falou, valeu e fui!